E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos nada mais, nada menos que ao 13º estado da nossa série, um número de azar e, para muitos, um número maldito. Só não tão maldito quanto algumas lendas desse estado. Uma cobra gigante e adormecida que pode destruir uma cidade a qualquer momento, uma senhora muito cruel com seus escravos e até o caso de um bicho que virou gente. Então, dedo no like e vamos contar lendas urbanas do Maranhão. Ana Jansen e sua carruagem de fogo. A senhora já ouviu muitas histórias de Ana Jansen? Muita aqui, diz que parecia, não sei o que, só que eu nunca vi, diz que carruagem, essas coisas, eu nunca vi, não quero nem ver. A história que contam é que quando Ana Jansen chegava aqui no sítio, ela descia da embarcação, mas não queria pisar no chão para não sujar os tamancos franceses. Por isso ela fazia os escravos deitarem no chão e percorria todo o caminho do rio até o casarão, passando por cima deles. Dona Ana Jansen, mais conhecido como Ana Jansen, foi uma mulher muito rica e muito poderosa que viveu em São Luís, capital do Maranhão, no século XIX. Dona de quase todo o patrimônio arquitetônico da cidade, ela tinha também uma enorme influência na política local, se tornando uma figura extremamente importante para a época e para o desenvolvimento de São Luís. Mas Ana Jansen também era muito conhecida por sua crueldade, sobretudo com seus escravos. Sempre que queria castigá-los, ela os colocava pendurados de cabeça para baixo dentro de um poço e ali os deixava até o amanhecer. Durante a noite, era possível ouvir os gemidos e os gritos desses homens. Conta-se que, certa vez, mandou arrancar todos os dentes de uma escrava que ousou sorrir para ela. A hemorragia a levou à morte e o corpo da escrava foi jogada num poço. Dona Ana também ficou muito conhecida por andar sobre os escravos e matá-los. Na época, comprar um escravo era caríssimo, por isso, ninguém matava os escravos sem motivo. Contam que anos mais tarde, em uma de suas propriedades, foram encontradas centenas de ossadas dentro de um poço. Como punição por toda a crueldade que praticou contra os seus escravos em vida, Ana Jansen foi condenada após a morte a vagar eternamente pelas ruas de São Luís, especialmente nas sexta-feiras de lua cheia. Ela aparece montada em uma carruagem puxada por cavalos decapitados e jorrando línguas de fogo. Cavalos que, por sua vez, são conduzidos por um escravo, também sem cabeça, e com o corpo ensanguentado, com marcas de surra. Ana Jansen aparece vestida toda de preto, trazendo no pescoço um cordão de ouro com o brasão da sua família. A carruagem percorre toda a região da Praia Grande, justamente onde ela morava. Por onde passa, horripilantes sons similares ao atrito de ferragens velhas e gastas podem ser ouvidos, assim como o choro e as lamentações dos escravos que ela torturou em vida. Algumas versões dizem que caso uma pessoa tenha o azar de cruzar o seu caminho, será obrigada a aceitar uma vela para se ver livre da carruagem. Pela manhã,
essa vela acaba se transformando em um osso humano. Palácio das Lágrimas. Este historiador conta que existem várias lendas macabras sobre o Palácio das Lágrimas. A principal delas é a que envolve os 2 irmãos portugueses que vieram morar nesse endereço. Irmãos portugueses, né, que vieram fazer a América, vieram fazer fortuna aqui no Maranhão, no Brasil, e um prosperou e o outro não prosperou tanto, né? E aí o que não prosperou, economicamente falando, ele acabou assassinando o irmão que fez fortuna. Na Rua de São João, na esquina com a Rua da Paz, fica localizado um lugar cercado por lendas e por tragédias. Conhecido como o Palácio das Lágrimas, chegou a ser sede dos cursos de farmácia e de odontologia do estado do Maranhão. Mas, no século XIX, uma história marcaria para sempre esse lugar. 2 portugueses vieram para o Maranhão a fim de fazer fortuna e de ter uma vida próspera. Um deles, Jerônimo de Pádua, comerciante cujas atividades também compreendia a de tráfico de escravos, enriqueceu bastante, enquanto o outro jamais conseguiu sair da pobreza. Jerônimo se envolveu com uma de suas escravas, com quem teve vários filhos. Eles viviam amasiados, ou seja, eles viviam como um casal, mas não eram casados no papel. Cheio de inveja do sucesso e da riqueza obtida por Jerônimo, seu irmão, que continuava pobre, planejou assassiná-lo. Isso com a finalidade de herdar a grande fortuna, já que o irmão rico não tinha herdeiros legítimos. Após assassinar Jerônimo e tomar posse dos imensos bens herdados por ele, o assassino passou a tratar os escravos com crueldade, principalmente a viúva e os filhos do seu irmão assassinado. Mas um certo dia, um dos seus filhos acabou descobrindo o verdadeiro assassino do pai. Indignado, pegou o seu tio e de uma das janelas do último andar o arremessou violentamente, fazendo com que o seu corpo se espatifasse sobre o chão, morrendo na hora. Após ser descoberto pelo crime e na mera condição de um escravo, foi condenado à morte na forca. Ela foi levantada em frente ao sobrado. Ao subir para a morte, o condenado proferiu como últimas palavras esta frase: "Palácio que viste as lágrimas derramadas por minha mãe e meus irmãos, daqui por diante serás conhecido como Palácio das Lágrimas." E assim, realmente ficou conhecido. Durante anos, quem passou pelo lugar pôde ouvir gemidos que misteriosamente ecoavam pelo local, ver lágrimas que brotavam da escadaria e escutar choros angustiantes. Dizem que era o choro da escrava e dos seus filhos maltratados. A Serpente Encantada. Nunca dê as costas para a fonte do Ribeirão, e não apenas porque essa construção tem 4 séculos de história e é uma das principais atrações de São Luís. O problema é outro. É que lá vive uma serpente gigantesca, um ser que nasceu há séculos e passou toda a sua existência dormindo.
dormindo e crescendo no Maranhão. Há quem diga que a serpente, que pode ser vista por qualquer um que ouse entrar nas galerias subterrâneas da cidade, hoje ocupa quase toda a área abaixo do centro histórico de São Luís. Segundo contam os moradores, a barriga do bicho está na altura da Igreja do Carmo. A cauda já alcançou a igreja de São Pantaleão, enquanto a cabeça da serpente está na fonte do Ribeirão. O bicho é tão grande que os antigos moradores garantem que em breve sua cauda alcançará sua boca, dando uma volta inteira na ilha. Quando isso ocorrer, a serpente irá despertar. Os movimentos bruscos e extremamente violentos da criatura irá causar um terremoto. A cidade será destruída, sendo engolida por um gigantesco maremoto e desaparecendo no meio do oceano. O bicho que virou gente. E apareceu um senhor chamado João do Vale, uma pessoa que não sabe de onde veio. Chegando em Santa Inês, as pessoas diziam que ele virava bicho. E a partir disso, todos os moradores da cidade passaram a fugir do vizinho. Até que numa noite sem luar, ouviu-se um grito. O grito vinha da casa de uma mulher que não podia andar. Até os anos 40, a cidade de Santa Inês era cercada por ruas de terra e extensos matagais sem iluminação. Assim que a noite chegava, alguns moradores das casinhas simples dali começavam a ver estranhos espectros em meio às sombras da escuridão. Em uma dessas casas morava uma mulher aleijada com seus irmãos. Foi então que chegou à pacata cidade um estranho homem chamado João do Vale. Ninguém jamais tinha o visto, nem sabia de onde ele era. E eis que surge um estranho boato acerca do forasteiro. Segundo diziam, João do Vale, assim que caía a noite, se transformava em um bicho. Não demorou muito e todos já estavam comentando sobre isso e mantendo distância do homem. Onde ele chegava, todos se afastavam. Até que, em uma certa noite, se ouviu um grito alto vindo de uma das casas. O grito vinha da casa da mulher aleijada. Ela gritava sem parar. O irmão veio correndo em seu socorro. Naquela época, a pequena cidade não possuía rede elétrica, sendo que à noite era necessário se acender lamparinas para iluminar. Quando chegou no quarto da sua irmã, ele sentiu a presença de uma outra criatura no lugar. Ele tocou em seu pescoço. Era comprido e peludo. Não era um pescoço humano. Parecia coisa de outro mundo. Enroscado na rede, o bicho se debatia e fazia grunhidos estranhos. Desesperado, o irmão saiu correndo. Começou a pedir ajuda para os vizinhos. Os vizinhos não tiveram dúvidas. Só podia ser o tal João do Vale, transformado em bicho. Eles então acenderam suas lamparinas e saíram todos juntos, prontos para desmascarar o forasteiro. Mas, ao chegar e iluminar o quarto, se depararam com um jumento. Só então se deram conta do que aconteceu. Naquela época, muitas casas tinham portas feitas com simples esteiras de palhas. Como os animais, isto é,
galinhas, patos, porcos, bois, cavalos e jumentos viviam todos soltos. Um jumento simplesmente viu a porta aberta e entrou. Somente depois desse episódio é que João do Vale, que sempre fora visto por aquelas pessoas como bicho, passou a ser visto como gente.